Qualquer coisa, nosso amigo Damasceno está gravando também. Gabriel digitando. Ótimo, ótimo. Mas então, primeiro uma pergunta. A solução que nós apresentamos para o problema 7.1, vocês não acham que teriam condições de ter pensado naquilo? É uma pergunta pessoal. Ah, você acha que não, Marcelo? Curioso. Por que, Marcelo, você diz isso? Porque a definição de limite não está clara para você, é isso? Infelizmente, ainda não tive tempo de assistir a última aula. O professor recomenda assisti-la antes dessa. Não, claro que eu recomendo, mas isso não significa que você não possa participar hoje. Tá? A questão, André, é que nós resolvemos esse problema usando a definição de sequência convergente, sequência de racionais convergente. Diferente daqueles que resolveram o problema usando o teorema do limite de produto. A gente já vai continuar falando sobre esse problema. Primeiro quero ver o que o pessoal está digitando. Fiquei curioso o Marcelo ter dito que não conseguiria. Não sei bem o porquê, mas sinto que a outra solução que apresentamos para onde eu naturalmente iria. Não, tudo bem. Mas não saber o porquê é algo que, para mim, preocupa. Que eu gostaria de saber o porquê. Porque aquela solução que a gente apresentou foi usada apenas a definição de sequência convergente, sequência de racionais convergente. E essa definição é extremamente importante. Talvez esteja só sendo um pouco pessimista. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Vamos ver, o Gabriel. Eu creio que sim. Antes eu tratava matemática de forma muito simplista e matemática é ampla demais para pensar apenas uma forma e fazer algo. De fato. Quanto mais pontos de vista a pessoa examinar algum conteúdo matemático, melhor. Tanto é que, por exemplo, teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos não se resume aos axiomas de conjuntos. Axiomas e teoremas. Nós temos lá axioma do vazio, axioma do infinito, da potência, da união. Mas isso não permite entender teoria de conjuntos. Mesmo demonstrando uma montoeira de teoremas. Porque existem certos aspectos de teoria de conjuntos que não podem ser decididos usando única e exclusivamente os axiomas de teoria de conjuntos. Por isso que existe um ramo da matemática chamado teoria de modelos, que permite responder questões sobre conjuntos que os próprios axiomas não permitem. Mas, eu quero fazer algumas perguntas para vocês hoje. A primeira é a seguinte. Bem, antes de mais nada, ficou claro para todos aqui que participaram do último encontro, porque o André não participou e não assistiu à aula, mas os demais, ficou clara a solução do 7.1? Ok, então tá. Então, já que ficou claro, então vou fazer uma pergunta. Vocês devem ter percebido que houve um certo momento que, para fazer a demonstração de que aquela sequência convergia para zero, foi usado o seguinte argumento, que para todo racional R existe um racional S maior do que ele. Lembram dessa passagem? Então, provem vocês agora que para qualquer racional R existe um racional S maior do que ele. Como que vocês fariam essa prova? Porque a gente usou isso, né? Como que vocês fariam essa prova? Digam lá.
Vamos ver o que o Andy está digitando, porque se ficou claro para vocês, então você sabe fazer essa prova. Já que a gente usou isso para fazer a demonstração. Por enquanto, só 2 estão digitando. Vamos lá, gente. Como é que prova? Que para qualquer racional R, existe um racional S maior do que R. Como que se prova isso? Pessoalmente, posso estar errado, mas pela própria definição de racionais, por ele ser um conjunto infinito, sempre vai existir um valor maior do que qualquer racional. Não, esse argumento não funciona. Quem falou foi o Andy? Foi. Então, esse argumento que o Andy usou não funciona pelo seguinte. Eu vou dar um contra-exemplo, quer ver? Ó? Considere o seguinte conjunto infinito. O intervalo fechado 0,1. O intervalo fechado 0,1 é um conjunto infinito. Mas afirmar que para todo R pertencente a esse intervalo existe um S maior do que ele é falso. Exemplo, o real 1. O real 1 é um número real, é um termo pertencente a esse intervalo e que não admite qualquer outro S no mesmo intervalo maior do que ele. Concordo? Concordo. Então, não é o fato do conjunto ser infinito que vai garantir isso. Então, vamos tentar de novo. Provar que para qualquer racional R existe um racional S maior do que ele. Como que vocês fariam essa prova? Vamos ver, Gabriel Vieira digitando. Ô, gente, vocês disseram que tinham entendido. Estava tudo claro. O que foi? Vocês deixaram escapar essa parte? Mas nesse caso não seria só verificar se o intervalo é fechado em algum valor? Que intervalo? O intervalo de R. Intervalo de R? Eu não estou entendendo. É que você disse que para qualquer valor R tem um valor S maior. Tanto o R quanto o S, eles estão no determinado intervalo. Eles não estão no intervalo. Não, você que está falando de intervalo. A pergunta não trata de Sim, sim, sim. intervalos. Calma, deixa eu... O que eu digo é que o conjunto dos racionais foi definido. Foi uma das primeiras preocupações que a gente teve no início das nossas aulas. E aí nós temos esse teorema. Para todo racional R, existe um racional S maior do que R. Como que prova? Desistem? Não, calma aí, calma aí. Vou dar uma olhada na definição de racional. Não precisa. Não precisa se preocupar com isso. É bem simples a demonstração. Ó, eu vou escrever aqui. O que está na tela. Para cada racional R, existe um racional S maior do que R. Por exemplo, R mais 1. Concordo que R mais 1 é maior do que R? Vamos ver. O que o pessoal está digitando. Eu quero saber se vocês concordam com isso. Lembrando que entre os racionais nós temos sim uma relação de ordem. Eu concordo que é maior, mas eu não entendo por que isso já funciona como definição. Como sem definição? Como definição não, perdão, como prova. Como prova justamente, bem, ora, qualquer racional R pode ser representado
Deixa eu escrever aqui. P sobre Q com P e Q inteiros. P e Q inteiros e Q diferente de zero. Concorda? Sim. Então, acontece que o racional 1 tem como representante Q sobre Q, onde Q é um inteiro diferente de zero. Logo, a soma do R com 1 é a soma de P sobre Q com Q sobre Q. Isso vai resultar em P mais Q, estou escrevendo aqui, P mais Q dividido por Q. Até aí tá ok? Ok. Acontece que esse P e esse Q são inteiros. Tá? E, como representante do racional R, nós podemos, sem problema algum, assumir Q como positivo. Se o Q for positivo, quem vai determinar o sinal do racional é apenas o P. O P ele pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Então, entre os inteiros, um inteiro P somado de um inteiro positivo Q é maior do que P. Estamos de acordo? Andrew está de acordo. Ok, ok. Então é claro que o racional R mais 1 é maior do que o racional R, mas não é a única solução. Vocês podem ter colocado R mais 1/10, R mais 38, tanto faz. Existe uma infinidade de possíveis soluções. Então, agora digam. É fácil ou não é fácil a prova? Ok. Os demais? Ok, tá. Então, se vocês tiveram dificuldade para fazer a prova, é porque não estão habituados ainda a fazer essas provas. Então, eu vou sugerir para vocês uma série de demonstrações para vocês fazerem. Tá? Vamos ver o que o Andy está digitando. Bem. Então, próximo problema. Porque na demonstração do 7.1, nós usamos esse teorema de que todo racional R admite um racional S maior do que ele. Motivado por esse problema, vamos colocar um outro. Provar o seguinte: dados R e S racionais, estou escrevendo aqui, distintos entre si. Então, dados R e S racionais distintos entre si, provar que existe um racional T entre os dois. Resumidamente, para quaisquer racionais R e S diferentes, existe pelo menos um racional T entre os dois. Entenderam o problema? Tá. Então, agora demonstrem. Dados racionais R e S distintos entre si, provar que existe um racional T entre eles. Como que vocês provam isso? Ou seja, existe pelo menos um racional T entre eles. Eu imagino, Andy, que aquele divisão por 2, você está dividindo por 2 todo o termo R mais S, certo? Tá, então tá bom. Então o Andy está colocando ali T igual, eu vou colocar parênteses aqui para não haver dúvidas. Então o Andy colocou R mais S dividido por 2. Isso daí, intuitivamente falando, é apenas a média aritmética entre R e S. Essa estratégia usada pelo Andy, obviamente, funciona. Só que é preciso saber justificar. Então, para que essa estratégia proposta pelo Andy funcione, primeiro é necessário saber se a adição entre racionais, porque parte do que Andy fez foi somar racionais. Então, é preciso saber se a adição entre racionais é fechada. Uma operação definida em um conjunto X é fechada em X se essa operação aplicada em qualquer elemento de X resulta em um elemento de X. Ou seja, perguntar se a adição entre racionais é fechada
significa perguntar se racional mais racional é racional. Vocês conseguem justificar isso? Vocês concordam que a adição entre racionais é sempre um racional? Concordo? Então prova. Como é que prova que a adição de racionais é racional? Ó, tudo isso está sendo motivado pela solução do problema que a gente resolveu na sexta-feira. Como provar que a adição de racionais é fechada entre os racionais? Existem várias maneiras de provar isso. Escolha uma qualquer. É só o Andy que está digitando, não estou vendo os outros digitando aí. Ô André, não tem problema se não ter participado na última, porque essas perguntas que eu estou fazendo aqui são independentes do que a gente resolveu. É apenas motivado, são perguntas motivadas pelo problema da sexta-feira, mas podem ser discutidos independentemente. Então, qual a demonstração de que a adição de racionais é fechada nos racionais? Ou seja, racional mais racional é racional. Pensando é bom. Pensar é bom. Novamente, é algo bem tranquilo de provar. Eu não estou colocando problemas difíceis aqui para vocês. O problema difícil eu vou colocar depois, no final. Hoje eu estou preferindo que você se manifeste mais do que eu. Isso vem pelos teoremas, já que a adição de um racional AB com um racional CD gera um racional... Ah, então, olha só. Primeiro uma correção, Andy. Não é um teorema. Isso que você está colocando é a definição de adição de racionais. Tá ok? Tá. Os demais aí devem estar vendo que o que Andy está usando é a definição que nós demos para racionais. Um racional é uma classe de equivalência de pares ordenados de inteiros AB, onde B é diferente do inteiro zero. E aí, para definir a adição entre eles, assume-se apenas representantes, já que são classes de equivalência, que é o que está colocado ali. Então, o Andy está apelando para a definição de adição de racionais. E pela definição de adição de racionais, racional mais racional é um racional por quê? Porque aquele AD mais BC, na primeira entrada do par ordenado, e o BD, os termos A, B, C, D são todos eles inteiros. A adição entre inteiros é inteiro, multiplicação de inteiro por inteiro é inteiro, logo aquele par ordenado AD mais BC, vírgula, BD, na primeira entrada nós temos o inteiro, na segunda entrada nós temos o inteiro, lembrando que a segunda entrada é diferente de zero, já que tanto B quanto D são diferentes de zero, portanto é um racional. Então, isso que o Andy fez, funciona. Ele está usando a definição de adição de racionais, para provar que a adição de racionais é fechada nos racionais. Estamos de acordo até aí? Ok. Tá. Eu recomendo a vocês pensarem em outras formas de demonstrar isso, mas essa forma que o Andy usou funciona perfeitamente bem. Só que aí lembrar que aquele T igual à média aritmética entre R e S não está definido apenas em termos de adição de racionais, mas também por uma divisão por 2. E essa divisão por 2 é simplesmente a multiplicação pelo simétrico multiplicativo do racional 2. Só que a multiplicação entre racionais também é fechada entre racionais usando o argumento análogo ao que o Andy usou. Ou seja, aquilo que o Andy usou, a definição de adição de racionais, nós temos também a multiplicação entre racionais. Estamos de acordo? Tá? Então, a própria definição de multiplicação entre racionais garante que a multiplicação entre eles também é fechada. Racional vezes racional
é racional, portanto, aquela média aritmética de fato está exibindo um racional. Até agora a gente só provou que está exibindo um racional. Ainda não terminou de fazer a demonstração sugerida ali por média aritmética. Está faltando mais alguma coisa ainda. Vou até repetir aqui. Vamos ver, Andy está digitando. Então, enquanto o Andy digita, observe o seguinte. Tudo bem, com essa conversa toda, a gente acabou de provar que esse R mais S dividido por 2, ou seja, essa média aritmética entre os racionais R e S, é um racional. Mas ainda está faltando a prova de que ele, de fato, está entre R e S. Estamos de acordo com isso? Vamos ver. Ok. Mais uma pergunta. Diga. Eu poderia usar isso aqui, ó, para, em vez de definir um valor t entre R e S, usar isso aqui? Vamos ver. T igual a R mais P, P menor. Eu não entendi o que você escreveu. Explica para mim. Menor que o valor absoluto entre S menos R. T. T é igual Tá. Você está fazendo a distância. Tá. Tudo bem. Então, T igual a R mais P, onde P é menor do que a distância de S até R. Sim, funciona. Funciona. Que daí você está definindo uma métrica aí, né? Que é o valor absoluto da diferença. Tá? Também funciona. Tá, ok? Ou seja, essa outra ideia que Andy está apresentando, até fica mais fácil usar essa segunda ideia para provar que esse T está entre R e S. Só que só tem um pequeno porém nessa sugestão do Andy. Para essa ideia, essa segunda ideia que ele está apresentando funcionar, é preciso assumir que o R é menor do que o S. Porque o fato de R ser diferente de S não implica que R é menor do que S. Pode acontecer o S ser menor do que R. Concordam? Estamos de acordo? Então, o fato de R ser diferente de S certamente implica, pelo fato dos racionais serem ordenados, terem uma relação de ordem, o fato de R ser diferente de S implica que ou R menor do que S, ou S menor do que R. Então, colocando essa observação, R menor do que S, funciona. Agora, no caso de S menor do que R, aí é só substituir o T por S mais P, onde aquele P continua sendo o valor absoluto da diferença entre S e R. Ou seja, a estratégia dele não perde generalidade. E fica mais fácil provar que, de fato, esse T está entre R e S. Tanto faz se R é menor do que S ou S menor do que R. Estamos de acordo? Vamos ver. Ok. Então tá bom. Tá. Agora vamos tornar as coisas um pouco mais interessantes. Nós sabemos que entre dois racionais quaisquer sempre existe um racional. Acabou de provar isso. Que, aliás, é uma propriedade que não é compartilhada pelos inteiros. Entre dois inteiros quaisquer, não há como. Entre dois inteiros distintos entre si, não é teorema a afirmação de que existe um inteiro entre eles. Concordam com isso? Então, deem um exemplo para provar que isso não é teorema. A afirmação é essa, Andy. Dados dois inteiros R e S, sempre existe um inteiro entre eles. R diferente de S. Isso entre os inteiros não é teorema. Consegue dar um exemplo para justificar por que não é um teorema? R igual a 1, S igual a 2.
Exatamente, 3 e 4 também funciona. Exatamente, são exemplos de inteiros diferentes entre si e que não admite inteiro entre eles. Mas, entre os racionais, nós temos esse teorema. Agora, a pergunta é outra. Dados dois irracionais, provar que sempre existe um racional entre eles. Porque nós primeiro propomos RS racionais distintos entre si e provar que existe um racional entre eles. Agora, RS são irracionais. RS irracionais distintos entre si. Provar que entre dois irracionais quaisquer distintos entre si, sempre existe um racional entre eles. Divertido? Tá, então vamos fazer o seguinte. Por enquanto, fique com esse problema em mente. Deixa eu fazer uma pergunta mais simples. Nós provamos agora há pouco, na verdade o Andy provou agora há pouco, que a adição de racionais é fechada nos racionais. Eu pergunto para vocês, a adição entre irracionais é fechada entre os irracionais? Ou seja, irracional mais irracional é obrigatoriamente um irracional? Sim ou não? E por quê? Então, repetindo, a adição entre irracionais é fechada? Marcelo digitando. Deixa eu pensar. Pensar é bom. André está achando que não. Se você acha que não, você deve ter algum par de candidatos suspeitos. Consegue dar exemplo de irracionais que, somados, resultam em um número que não é irracional? Porque é aquela coisa, a gente está lidando com funções racionais, funções reais, então precisa conhecer os chamados números reais, os números racionais, os números irracionais, para saber com o que vocês estão lidando. Então, a adição entre irracionais é fechada, ou seja, irracional mais irracional é irracional obrigatoriamente? André digitando. Andy também. O pessoal digitando é bom. Só temos 5 alunos aqui. Estou tentando lembrar da definição de soma de irracionais. Andy, nós nunca definimos a adição de irracionais. O que nós definimos foi a adição de reais. Que daí, um número real, eu já respondo aí, André. Um número real é uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de racionais. Se essas sequências de Cauchy são convergentes, então o real é chamado de racional. Se as sequências de Cauchy são não convergentes, então nós chamamos o real de irracional. Vamos ver o exemplo do André. Antes de falar do André, tá ok até aí, Andy? Tá. Então, o André.
eu imagino que esse π que você escreve é a razão do perímetro de uma circunferência por um diâmetro. É isso, André? Tá. Então, π mais 1 menos π. Então, o que o André está sugerindo é o irracional. Então, um dos irracionais, estou escrevendo aqui, é π mais 1, o R, e o S é menos π. E daí ele está somando o R com o S. Então, claro, existe um teorema, mas eu nunca fiz essa prova para vocês, porque é uma prova extremamente difícil. Mas existe um teorema que garante que π é irracional. Então, de fato, se o π é irracional, π mais 1 também é irracional. A gente vai ter que falar sobre isso daqui a pouco. E se o π é irracional, o simétrico aditivo dele menos π também é irracional. Somando os dois, nós temos o racional 1. Então, a ideia do André é boa, até esse ponto. Estamos de acordo? Ok. Tá. A dificuldade, uma das dificuldades que tem aqui na sugestão do André, claro, é a prova de que π é irracional. Tá? A gente trabalhou com outros irracionais mais fáceis de brincar, que são aquelas raízes quadradas de reais que não são quadrados perfeitos. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e assim por diante. Aqueles são bem mais fáceis de provar que são irracionais. Então, vamos usar essa ideia do André e fazer a seguinte pergunta. Digamos que R é irracional, então, motivado pela demonstração feita pelo André, assumindo que R é irracional e S é racional, provar que R mais S é irracional. Porque para a ideia do André funcionar, claro, a ideia dele funciona. Mas para justificar por que funciona, precisamos desse resultado. Que qualquer irracional somado de um racional é obrigatoriamente um irracional. Estamos de acordo com isso? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Então, não me deixe esquecer de falar sobre isso, que a gente tem umas questões mais básicas ainda para falar. Deixa eu ver aqui. Estou tomando notas de um caderno. R irracional, S racional, e aí R mais S. Tá. Então é o seguinte, ó. Eu espero não esquecer disso até o fim da aula. Vamos ver aqui. Precisamos, então, somar uma sequência convergente com uma sequência divergente. Se você está falando da definição de reais ou classes de equivalência de sequências de Cauchy, isso? Tá. Então, de fato, exatamente isso. Vocês teriam exatamente o que o André está falando. Para provar que um irracional somado de um racional é um irracional, nós vamos fazer exatamente isso que o André está falando, ou seja, uma sequência de Cauchy de racionais convergente, que essa corresponde ao racional, somado com uma sequência de racionais, uma sequência de Cauchy de racionais não convergente, que essa corresponde a um irracional. Tá? E aí o resultado, obviamente, terá que ser uma sequência de Cauchy de racionais não convergente. Até aí estamos de acordo? Então, logo, vocês devem perceber que não é muito fácil fazer essa demonstração. Tá? Mas, então, antes disso, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, que é a seguinte. Então, quando estiver mais perto do final, a gente fala sobre esse problema de novo. Que é a seguinte. Se vocês, dados R e S, estou escrevendo aqui, então, dados R e S racionais distintos entre si, provar que existe um irracional T
entre eles. Nós já provamos que existe um racional entre eles. Provar que existe um irracional entre eles. Como fazer isso? Entenderam a pergunta? Ok. Ok. Então, todas essas perguntas que eu estou fazendo, dados dois racionais, provar que existe pelo menos um irracional entre eles. Ou, dados dois irracionais, provar que existe um irracional entre eles. Dados dois irracionais, provar que existe um racional entre eles. Ou, adição de racional com irracional é irracional. Ou, multiplicação de racional por irracional é irracional. Todos esses são teoremas. Todos esses. Então, uma maneira de lidar com isso é seguindo explicitamente a definição de número real dada por sequência de Cauchy de racionais, que é um caminho bastante difícil. Um outro caminho mais tranquilo é vocês lembrarem que todo racional R corresponde, pode ser representado por P sobre Q. Esse P sobre Q significa P vezes o simétrico multiplicativo de Q. Então, P sobre Q com P e Q inteiros e Q diferente de zero. E lembrando que irracionais, se um dado R é irracional, não existe par de inteiros PQ tal que esse R possa ser representado dessa forma, P sobre Q. Então, numa hora dessas, é cabível, é perfeitamente cabível, demonstrações por redução ao absurdo. Até aí tá ok? Ok. Então, a minha recomendação é que vocês brinquem com essas relações entre racionais e irracionais, e aí examinar questões mais profundas do que essa. Porque se entre racionais, dois racionais quaisquer, sempre existe racional entre eles, sempre existe irracional entre eles, entre dois irracionais sempre existe irracional e sempre existe racional, e entre dois reais sempre existe um real entre eles, então esses teoremas são compartilhados pelos três conjuntos, dos reais, dos racionais e dos irracionais. Logo, é cabível a pergunta, afinal, qual é a diferença entre racionais, irracionais e reais? Tá? Aí, outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte. Vocês fizeram aquilo que eu pedi para o final de semana, pensarem a respeito de possíveis definições alternativas para sequências convergentes ou limite de função real, tanto faz? Aquelas brincadeiras com os quantificadores, vocês chegaram a pensar sobre isso? Andy tentou. O que você conseguiu, Andy? O que você tentou e o que não deu certo? Andy tentou. Os demais aí. André, Gabriel Damasceno, Gabriel Vieira, Marcelo. Vocês chegaram a pensar sobre isso? Pensei menos do que eu gostaria. Esse é um bom sinal. Mas, como não vi a aula, não sabia da questão. Tá, tudo bem. Tá certo. Mas dá uma olhada depois, André. De qualquer forma, a nossa amiga baratinha, a Valentine, pediu para reprisar aquela aula e a gente vai fazer isso em algum momento. Tá? Então, gente. Mas é que tá, aqueles que pensaram a respeito, que são todos vocês, exceto o André, que ele não acompanhou a aula.
Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Digam lá. Quais são os pontos mais sensíveis para vocês? Que eu preciso dessas informações para saber como conduzir a discussão. Quais foram as dificuldades? Minha maior dificuldade ainda é o conceito de condicional. Então, Andy, vamos ver, tentei alterar a condicional. Você tentou mudar o sentido da... mudar para uma bicondicional? O resto você deixou igual? Nessa tentativa, sim. Tá, então deixa eu ver como é que se fez aí. Para tudo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero. Vamos ver, tal que zero menor do que valor absoluto de x menos a menor do que delta, implica em valor absoluto de f de x menos L menor do que... sim, você colocou uma bicondicional. Dizer que x menos a menor do que delta é equivalente a f de x menos L menor do que epsilon. Tá. Tá, então vamos ver aqui. Espera aí. Então, trocar para uma bicondicional realmente gera uma dificuldade bastante grande de análise aí, tá? Porque daí o que você está sugerindo, Andy, nessa alteração, é que aquelas duas desigualdades, zero menor do que o valor absoluto de x menos a menor do que delta, é equivalente a valor absoluto de f de x menos L menor do que epsilon. Que é uma afirmação muito forte. Tá? Então, quer ver? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. O x menor do que delta. Equivalente, vamos ver. Só um minutinho. Estou fazendo umas continhas aqui. Epsilon. Tá. Então, veja só. Gabriel Vieira digitando. Equivalente. Então, veja só. Vou dar umas sugestões aí em relação a essa alteração que o Andy fez. Tá? Que é o seguinte, Por exemplo, nós temos que o limite de x ao quadrado com x tendendo a zero é zero. Por essa definição do Andy. Então vejam só que coisa bizarra isso que o Andy está sugerindo. O Andy, a única coisa que ele mudou na definição de limite foi trocar a condicional pela bicondicional. Então uma pergunta natural é se existem funções que admitem limite por essa definição alternativa do Andy. Até aí estamos de acordo? Ok. Então vejam só. Essa definição alternativa de Andy, ela permite provar que o limite de x ao quadrado com x tendendo a zero é zero. Por quê? Não vai permitir. Nem isso ela vai permitir. Nossa, você fez um negócio realmente estranho.
Quer ver, ó? Eu vou mostrar que não existe limite aqui. Olha só, então. Olha só a conta que eles fez. Eu vou escrever aqui, tá? O que o Ed está sugerindo, deixa eu escrever aqui, zero menor valor absoluto de x menor do que delta equivalente a valor absoluto de x ao quadrado. Só um minutinho. Menor do que epsilon. Então vamos lá. Olha só. O que Andy está sugerindo, trocando a condicional pela bicondicional, é o seguinte. Por exemplo, a gente não consegue provar, eu achei que conseguia, mas não consegue, não. A gente não consegue provar que o limite de x ao quadrado com x tendendo a zero é zero. Por quê? Se o limite de x ao quadrado com x tendendo a zero fosse zero, bastaria substituir o a por zero, aí nós teríamos zero menor do que o valor absoluto de x menos a, mas o a é zero, menor do que delta, equivalente a valor absoluto da função, que é x ao quadrado, menos o limite, que é zero menor do que epsilon. Até aí estamos de acordo? Eu só fiz a substituição do a por zero, l por zero e f de x por x ao quadrado. Então vejam, Andy está de acordo, os demais estão de acordo também? Tá. Só que essas duas fórmulas não são equivalentes entre si para delta algum positivo. Por quê? Por quê? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Porque vejam só, olha o lado direito da bicondicional. Nós temos lá x ao quadrado menor do que epsilon. Em particular, esse x pode ser zero. Concordo? Então, nós estamos admitindo aqui que essa função x ao quadrado tem em seu domínio o real zero. Tá? Então, admitindo que essa função x ao quadrado tem o zero no seu domínio, em particular, aquele x ao quadrado do lado direito da bicondicional pode ser zero. Tudo bem, zero menor do que epsilon. Mas isso não implica o lado esquerdo, que o valor absoluto de zero é maior do que zero. Porque o valor absoluto de zero não é maior do que zero, é igual a zero. Concordo? Então, vejam só, essa ideia que o Andy teve, essa questão que o Andy colocou, é muito boa, tá? Porque daí vocês verificam o seguinte, que essa definição alternativa dele não permite calcular, por exemplo, o limite de x ao quadrado com x tendendo a zero. Então, nós diríamos que, nesse caso, a função não admite limite. E, na verdade, a coisa vai além disso. Na verdade, essa definição dele dá para provar o seguinte, que o limite de f de x com x tendendo a zero não será zero para função alguma. Nenhuma função f com x tendendo a zero pode ter limite zero, porque daí você não vai ter essa bicondicional satisfeita. Estamos de acordo? Então, vejam só. Essa ideia que Andy teve, é claro que, do ponto de vista matemático, não há problema se alguém quisesse definir limite desse jeito, trocando a condicional pela bicondicional. Só que, em primeiro lugar, claro, não seria a definição usual de limite, mas mais importante do que isso, não captura aquilo que a definição de limite deve capturar. Qual é a ideia intuitiva que a definição de limite deve capturar? A ideia é de que, à medida que x se aproxima de um certo a, o f de x está sempre na vizinhança de um L, que é o chamado limite.
Então, se o X pertence a uma vizinhança de A, o f de X pertence a uma vizinhança de L. Não importa quão pequena seja a vizinhança em torno de L. E essa vizinhança é dada por um intervalo aberto. Ok aí, gente? Então, o que eu digo é que nada impede de, por exemplo, Andy criar o seguinte conceito: limite de Andy. Então ele vai introduzir precisa dar um nome diferente para não confundir com a noção usual de limite. Então ele vai dizer lá, limite de Andy é isso. Troca condicional por bicondicional. Então, matematicamente falando, não tem problema. Dá para fazer isso. Mas a pergunta é, para que fazer isso? Então vejam só que essa simples mudança de condicional por uma bicondicional diminuiu brutalmente o poder de alcance do conceito de limite. De acordo aí, gente? E, na verdade, dá para ir além. Usando essa mesma bicondicional, também é possível provar o seguinte: que dada uma função f que tenha a no seu domínio, o limite de f de x com x tendendo a jamais poderá ser a também. Jamais poderá ser a também. Então, com isso, está cortando uma vasta gama de funções que, na definição usual, a gente pode calcular limite e, além disso, na definição usual, a gente consegue usá-la para definir derivada. Eu não cheguei a pensar aqui como que seria uma definição de derivada usando o limite de Andy, mas eu imagino que seria uma coisa bem pobre. Bem pobre. Teria que sentar e fazer as contas. Então, Andy, a minha recomendação, já que você quer explorar essa possibilidade, dá uma examinada em outros exemplos, dá uma investigada se você consegue encontrar alguma função que admita limite. Tenta, por exemplo, função constante. Começar com coisas simples. Ok aí? Andy? Tranquilo? Vai. Ah, tá. E os demais também. Pode explorar essa mesma ideia dele. Então, a dificuldade que você está me encontrando com a condicional está um pouco mais clara agora? Quando se fala P sem somente ser Q, significa que o P implica em Q e o Q implica em P. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Ó. X menos 1 igual a 0, sei só ser x igual a 1. Ou seja, se x igual a 1, então x menos 1 igual a 0. E se x menos 1 igual a 0, então x igual a 1. Então nós temos duas fórmulas, só que as duas fórmulas são equivalentes entre si. Ok? Ok aí, gente? Tá. Então, os demais aí, ó, a gente vai, na quarta-feira, dar continuidade a essa discussão aqui de definições alternativas para limite. Essa que o Andy sugeriu, por exemplo, eu nunca tinha pensado a respeito. Mas vocês podem fazer outras brincadeiras. Mas seja qual for a brincadeira que vocês façam, a minha recomendação é fazer uma única alteração. Então, o Andy trocou a condicional por bicondicional. Vocês podem trocar a condicional por conjunção. Colocar, em vez da condicional, um e. Colocar um ou colocar que implica na negação da última desigualdade, ou brincar com os quantificadores lógicos. Então, quarta-feira a gente continua discutindo aí. Tá bom?